amiguinhos do meu canal do YouTube. Ao conversar, porém, num tópico sobre o assunto e também ao assistir, ou melhor, devorar de uma vez, o seriado Stranger Things, me veio uma puta de uma nostalgia sobre RPG de mesa, e eu lembrei que muitos de vocês vivem me pedindo pra fazer vídeos falando sobre isso. Eu já fiz um vídeo até bem extenso onde eu falava sobre essas coisas, mas vocês vêm me pedindo mais vídeos sobre esse assunto. E isso também me fez lembrar que muitos de vocês que acessam o meu canal hoje em dia são muito mais jovens até, e certamente não fazem ideia de como que isso veio parar no Brasil, como é que era jogar na final da década de 80, década de 90, começo dos anos 2000, como é que a gente fazia para se virar, como é que surgiu essa paixão para tanta gente, como que era lidar com isso numa época onde esse tipo de entretenimento era uma coisa muito pouco popular, muito pouco conhecida, muito pouca gente tinha acesso. Bom, então vou contar para vocês como é que as coisas eram no final dos anos 80, durante os anos 90, o começo dos anos 2000, que foi basicamente o período onde eu mais joguei RPG, onde eu mais tive contato com isso, e que foi algo que realmente fez uma grande diferença na minha vida. Bom, uma breve historinha sobre RPG. O RPG de mesa ele surgiu nos Estados Unidos na década de 70, né, começo da década de 70, quando uma dupla de amigos, que posteriormente seriam os criadores do Dungeons and Dragons, eram bem viciados em Wargames, que são aqueles jogos de tabuleiro que você monta regimentos, monta tropas para se atacar umas às outras e tal. E eles tiveram uma ideia, falaram, porra cara, como que seria se a gente pudesse jogar com um personagem específico para invadir a fileira do outro, para usar espionagem, para ir por baixo e por cima e tal. E os caras começaram a criar um monte de regra para isso, o que em algum momento acabou se transformando no primeiro Dungeons and Dragons, que tinha um outro nome inicialmente, que eu não vou lembrar qual que é agora, mas que você der uma googlada aí você já acha. Aqui no Brasil só veio a surgir oficialmente uma iniciativa 100% nacional no ano de 1991 com o jogo Tagmar, que foi o nosso primeiro RPG 100% produzido, escrito, editado e lançado no Brasil. Diria que até uma iniciativa bem ousada, numa época em que isso ainda não era tão popular e que eles estavam apostando num mercado futuro aí que provavelmente ia acabar crescendo muito, como de fato acabou crescendo. Na mesma época surgiu a nossa primeira tradução nacional do GURPS, que é o Generic Universal Role Playing System, né, que alguns de vocês talvez conheçam, já tenham ouvido falar, que é basicamente um livro de regras com regras universais para você jogar qualquer campanha de RPG. E esse sistema, o GURPS, foi criado pela Steve Jackson Games no começo, metade dos anos 80 mais ou menos. Mas, ainda nos anos 80 aqui no Brasil, como as pessoas não tinham acesso a livros de fora, assim, não tinham acesso a material nacional sobre RPG, não era raro que a galera que foi chamada de geração Xerox tirasse cópia de livros importados, que importavam de amigos, ou pediam para trazer de fora, tiravam cópia e passavam para os amigos também. Algumas livrarias maiores aceitavam encomendas de importação desses livros, então algumas pessoas compravam, além, é claro, de você ter a necessidade de saber pelo menos o básico de inglês para poder traduzir os livros e montar suas campanhas do jogo. Meu primeiro contato com RPG foi lá por 1991, quando eu tinha 11 anos de idade. Eu estava fazendo um trabalho na biblioteca pública da cidade onde eu morava, no interior, e eu estava procurando livros em inglês. Tinha uma seção lá chamada literatura em inglês, literatura, não era necessariamente literatura inglesa, mas sim livros em inglês. E eles estavam muito mal classificados, só tinha lá uma estante com coisas em inglês, que provavelmente provinham de doações das pessoas e tudo mais. Eu estava fazendo um trabalho de colégio e pensei, vou procurar alguma coisa em inglês para eu ler, porque nessa época eu já estava aprendendo inglês com a minha mãe. Ela estava me ensinando como é que se falava inglês em casa, minha mãe é professora de inglês, então eu tava em dúvida, eu falei, vou pegar uns livros em inglês para treinar um pouco a pronúncia, treinar um pouco meu vocabulário e tal. E olhando para a estante eu achei um livrinho que é um daqueles livros-jogo, que para quem não sabe, livro-jogo são livros em que você vai lendo e você vai determinando as suas ações pela página. Tipo, diz lá, por exemplo, o que você quer fazer? Se quiser fazer tal coisa, vai para a página tal. Se quiser fazer tal coisa, vai para a página tal. E assim você lia o livro várias e várias vezes, chegando a vários finais diferentes da história. Por sinal, esse livrinho era da Steve Jackson Games, né, que criou o GURPS, por exemplo, e que criou outras coisas como Black Sun e tal, vários outros títulos de RPG nessa época, que posteriormente também foram traduzidos para o português, mas isso foi lá pra frente ainda. Acho que depois de 93, 94, só que eles foram começar a traduzir. Eu achei aquilo tão sensacional que eu comecei a procurar mais artigos, mais material sobre o assunto, né? E acabei descobrindo que existia uma forma de jogar com várias pessoas, achei aquilo sensacional. Porém, apenas no ano de 1994, quando eu vim embora para Curitiba, é que eu fui ter contato com outros nerds que entendiam de RPG, que acabaram me levando para ter as minhas primeiras campanhas, meus primeiros jogos de RPG de verdade, propriamente dito. Quando eu estava morando aqui em Curitiba, nos primeiros anos que eu estava aqui, eu conheci uma dupla de irmãos que eram alunos da minha mãe, num colégio em que ela dava aula. A gente ficou muito amigo, descobri que eles moravam perto de casa, meus vizinhos,
E os caras falando de RPG, eu falei, porra, que legal, vamos jogar e tal. E a gente começou a jogar, formamos um grupo, a gente começou jogando GURPS, depois começamos a jogar D&D, depois a gente começou a jogar outros sistemas que foram surgindo e tal. Então era uma empolgação, assim, a gente era um grupo que variava de 5, 6 moleques até uns 10, 11, assim, era uma galera. Por sinal, quase todo mundo dessa época do RPG são amigos com quem eu mantenho contato até hoje, assim, uma galera com quem de vez em quando eu nem encontro, ainda sai tomar cerveja e tal. Só que agora todo mundo tá velho, ficando careca, barrigudo, casado, com filho, mas é muito massa, cara, lembrar dessa galera e encontrar com esse pessoal de vez em quando. Aí chegamos então ao nosso período dentro da geração Xerox, que se estendeu até quase o fim dos anos 90, na verdade. Porque mesmo os livros gringos sendo traduzidos para o português, eles continuavam sendo muito caros. Não era uma coisa exatamente barata para você sair comprando aí cada vez que desse na telha. Isso sem falar que muitas dessas traduções, essas primeiras traduções eram feitas bem nas coxas, assim, sabe? Era um troço meio daquele tipo, vamos traduzir esse negócio e vender pra essa molecada, vamos ver se existe um mercado aí. E foi também no ano de 94 que surgiu aqui no Brasil a primeira iniciativa mais popular que chamava as pessoas a jogar RPG, que era o Hero Quest, que alguns de vocês aí mais velhos talvez já tenham tido acesso, ou os mais novos talvez tenham visto nas coisas dos seus irmãos mais velhos, que não era exatamente um jogo de RPG, mas ele tinha elementos muito fortes de RPG, onde você podia criar um personagem, você montava as dungeonzinhas no tabuleiro que vinha junto e tal, era legal pra caralho, assim. O que foi bom porque popularizou bastante a coisa e fez com que alguns preços passassem a diminuir mais, que as traduções ficassem um pouco melhores do que começou a vir de fora e tal. E finalmente, no ano de 1995, chegou a tradução 100% brasileira do Dungeons and Dragons, finalmente, né? Se não me engano foi lançado pela Brinquedos Grow, né? Acho que foi pela Grow que saiu. Era um brinquedo ainda relativamente caro, mas certamente tinha um preço muito mais confortável do que os livros de jogos importados, né? Os livros de regra e tudo mais, então ainda era uma boa alternativa. É claro que com o passar do tempo, com o passar dos anos, novas traduções de livros surgiram, a coisa se popularizou muito mais, se tornou um mercado grande o suficiente para que houvessem até sessões de RPG em livrarias grandes, então a gente encontrava tanto material importado quanto traduzido, ou nacional, que estavam começando a surgir. E vejam só, surgiram até as primeiras lojas especializadas no assunto, hein? Quem é aqui de Curitiba deve lembrar da falecida Hobbit, né? Muitos anos atrás. Devem lembrar com certeza das que estão em atividade até hoje, que é a Rock Raccoon e a Ichiban, que ainda existem. Enfim, é bem bacana lembrar dessa época, assim. A gente passava muito tempo nessas lojas batendo papo, trocando ideia, comprando livro, trocando livro, jogando card game, quando começaram a surgir os primeiros card games, tipo Magic the Gathering, Spellfire, o próprio Jihad, que era do Vampire e tal. Assim, o RPG se tornou uma coisa tão popular que era também até bem comum muitos dos nerds da época se reunirem também para ir em sebos. Aqui em Curitiba tem muito sebo, então a gente ia lá, volta e meia, procurar livro de RPG usado, que fosse mais barato, nem tivesse meio zoado, com a capa estragada, mas a gente ia atrás disso com uma certa frequência, era uma época muito divertida. Bom, a princípio nós estávamos acostumados com temáticas medievais, com temáticas de fantasia, muita coisa baseada em Senhor dos Anéis. Por sinal, o RPG é quase que um subproduto do Senhor dos Anéis, do mundo do Senhor dos Anéis, né? Mas foi quando começaram a surgir as primeiras iniciativas mais abrangentes, mais populares, com outros temas de terror principalmente, que daí apareceu a White Wolf, lançando Vampiro à Máscara, Lobisomem, Apocalipse, que foram traduzidos para o português. Era um sistema bem mais prático para jogar, você preenchia a ficha com as bolinhas lá e tal, e tudo mais, era muito mais fácil. E com certeza a temática agradável, porque a gente também estava crescendo, estava se tornando mais velho, então obviamente que temas mais adultos chamavam a nossa atenção. Também foi quando começaram a surgir os primeiros jogos de humor, aqui no Brasil muito bem representados por mulheres machonas armadas até os dentes, e outros produtos do gênero, ou ainda outros títulos de fora, como Paranoia, como Toons, que era muito divertido, e alguns de horror psicológico, como o mais conhecido deles, que é o Call of Cthulhu, que alguns de vocês talvez já tenham jogado, eu já joguei e é muito bacana. Uma vez que até revistas especializadas começaram a surgir no Brasil, como a extinta Dragão Brasil, que era muito boa, como a própria Dragon Magazine, que chegou no Brasil, como a revista RPG, uma vez que isso daí estava surgindo também, óbvio que começaram a surgir cada vez mais suplementos de jogo, cada vez mais ideias, cada vez mais material. E aí, graças ao World of Darkness, né, no caso os jogos do Vampiro, do Lobisomem, o Wraith, que veio depois, Mage, The Ascension e etc e tal, a galera já começou a se organizar para fazer os live action, né? Que eram eventos onde a galera jogava caracterizado, vestido como seu personagem, interpretando esse personagem em tempo real. A gente tinha lá os fiscais, né? Os mestres e tudo mais que ficavam gerenciando toda essa ação.
Curitiba teve muito live action durante uma época, eu participei de vários por muito tempo, os amigos nerds devem lembrar aí. Teve um memorável, por sinal, que aconteceu no Solar do Barão. Eu lembro quando aconteceu alguns jogos tipo de live action grandes aqui em Curitiba, era comum que as lojas de fantasia, os armarinhos da cidade faturassem uma grana bacana aí, porque a galera invadia esses lugares para poder fazer a caracterização dos seus personagens. Mas enfim, o tempo foi passando e um dia eu apenas deixei de jogar. Por falta de tempo minha, por falta de tempo e disponibilidade da galera, da turma doida que gostava de jogar. O pessoal foi ficando mais velho, então começou a fazer faculdade, logo arrumaram emprego, alguns casaram, tiveram filho, outros foram embora para outras cidades. Enfim, a vida adulta, como tem que ser, chegou e a gente acabou perdendo esse espacinho de tempo que a gente tinha para jogar RPG, infelizmente, apesar de ainda mantermos algum contato. Eu acho que a última vez que eu rolei dados na minha vida foi lá por 2003, 2004, mais ou menos. Mais de 10 anos atrás, hein? Então assim, gente, aqui no final desse vídeo eu gostaria de agradecer algumas pessoas, citar alguns nomes com quem eu tenho contato ainda, outros com quem eu não tenho mais um contato tão estreito, mas de quem eu sinto saudade, de quem eu sinto falta. Alguns que eu já não vejo há muitos anos, mas que certamente tem nessa loucura toda do RPG e aquela época em específico uma coisa em comum ainda. Então eu queria mandar um grande abraço e agradecer ao Alexandre Careca e o Wagner Cabeção, aquela dupla de irmãos que me levou para jogar RPG pela primeira vez. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Eu sinto falta de vocês bastante e era uma época bem legal, era muito louco, era muito doido. Um abraço, Wagner, para você e para seus filhotes aí também, né? Hoje em dia se tornou pai, por sinal, excelente pai, até onde sei. Grande abraço pro Daniel Ramírez, grande Daniel. Ramírez é o nosso lobisomem, que na verdade tem 90 centímetros de altura, mas como ele só anda o tempo todo na forma de glabro, parece que tem 1,70 m. Força e honra, meu companheiro. Glaucio, meu queridão, com quem eu tenho trocado ideia ocasionalmente pelo Facebook, seu pé fedia como o inferno. Grande brother, assim, que tem um coração maior do que os seus quase 2 metros de altura, ou 2 metros e pouco de altura, não lembro bem. Mas era divertido pra caralho, velho. A gente bebeu muito, a gente zoou muito, a gente jogou muito e a gente queimou muito a cara junto. Foi uma época legal pra caralho. Casé, meu grande irmão, a gente já fez muita loucura junto também. Chega a ser indizível, né? Mas eu queria te agradecer pelos melhores aniversários que eu tive na minha vida nos anos 2000 e você é um dos irmãos que eu tenho na alma. Frank, ou Francuccio, quem mais poderia ter o nome mais bizarro da face da terra, não é senhor Nati Frank? Grande abraço pra você, meu querido amigo Cordicuia. Cordicuia é foda. Eu sinto saudade da gente tentando colocar suas lentes de contato e passar o cabelo a ferro pra ficar mais trevoso, era muito massa, cara. Você tem que vir comer aqui no meu anti-restaurante qualquer hora dessa. Ozzy, meu querido Osiris, tá ligado? A gente vivia nos lives, a gente vivia fazendo fiasco, a gente vivia choramingando no ombro do outro, a gente já ficou de cu virado com o outro, a gente já discutiu, a gente já bateu boca, a gente já se abraçou, a gente já chorou junto e a gente já ouviu muito Breaking the Law de forma inconsciente em vários momentos. A gente tem tanta história pra contar também que dá até medo. E você é parte disso, irmão. Eu te considero um dos meus melhores amigos até hoje. Obrigado por tudo. Guajará, senhor Lex Auleon. Eu não poderia deixá-lo de citar, porque provavelmente você é o único de nós que continua em atividade no Brasil by Night. A sua antiga casa no Jardim Botânico com certeza foi um dos maiores redutos nerd RPGísticos dessa cidade, onde houveram as maiores festas e jogos épicos e momentos épicos e muita coisa épica. Saudades dessa época. Qualquer coisa fica tranquilo que a gente desce pelas escadas, puxa o livro, abre a passagem secreta e pega a chave com os Nosferatos pra poder abrir a porta e ir embora, beleza? Paulo Branca de Neve, saudades de você, seu resto de macumba. Um dos caras que mais choramingava quando eu tava narrando, mas que certamente tornou os jogos muito mais divertidos por causa da sua ingenuidade, da sua falta de noção, muitas vezes. Era mega legal, cara. Quantas e quantas piras fizemos por aí, quantas viagens incertas, eu, você, o Casé, o Careca. Vamos pegar o carro pra praia, vamos, foda-se. Era uma época legal, quero saudades de você também. Enfim, eu teria várias outras pessoas que eu poderia citar agora, mas que eu não vou lembrar de cabeça, eu peço desculpas de todo o coração pra vocês que eu não citei. Tem muitos que nem chegaram a jogar comigo durante um tempo, mas que eu conheci também por causa do RPG bom, vocês sabem quem vocês são, mas eu acho que o nosso grupinho principal, que andava mais junto, né, andava mais grudado de insanos bêbados jogadores de RPG, eu consegui lembrar de citar. Desculpa mesmo se eu não lembrei de mais gente, mas é que era tanta bagunça, era tanta loucura. Mas enfim, eu conheço vocês há mais de 20 anos
E como a gente mudou, né, cara? Como a vida tomou novas formas, como tanta coisa tomou novos rumos na vida de cada um de nós, né? Então obrigado, galera. Citados ou não, vocês certamente fizeram parte de um dos momentos da minha vida nerd pregressa mais importantes, assim. Era uma época extremamente divertida, emocionante. Vocês com certeza tornaram essa minha vida nerd daquela época uma coisa extremamente agradável, engraçada pra caralho. Enfim, não tenho palavras pra agradecer a todos vocês. RPG for life, meu. Jogando ou não, você pode até sair do RPG, mas ele certamente não sai de você. Então é isso, galera. Obrigado por terem visto mais esse vídeo. Espero que tenham gostado, tenham se divertido com essa historinha. Se você gostou, dê o teu like, compartilhe por aí, mostre para as pessoas. Se quiser me seguir nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Se quiser ouvir as minhas bandas, os links também estão todos aqui embaixo. Agradeço muito a paciência de todos vocês por assistirem até aqui. Um grande abraço, até a próxima e fui!